turma do sexto ano, tudo bem por aí? Vamos para mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Adriana e hoje nós vamos estudar um pouco sobre as operações com os números decimais. Os objetivos da nossa aula são compreender e realizar cálculos com as operações fundamentais envolvendo números naturais e racionais na sua representação decimal, na resolução e elaboração de problemas. Para a aula de hoje, você vai precisar do seu caderno de matemática ou folha para anotação, caneta, lápis e borracha. Então, já anote aí no seu caderno a aula 42, operações com números decimais e a data de hoje. E a gente já continua. Tudo pronto aí, seu material separado, tudo anotadinho? Então vamos começar a nossa aula de hoje. Para começar, nós vamos já num aquecimento aqui. Então veja no quadro as ofertas do dia de um supermercado. Leite em pó integral de R$ 2,70 por R$ 2,20. Iogurte natural de R$ 2,50 por R$ 2,09. Queijo Minas Frescal de R$ 3,80 por R$ 3,59. Aí eu faço uma pergunta para você. Se você comprar uma unidade de cada produto, quanto economizará? Bom, nós precisamos então calcular aqui uma unidade de cada produto, né? E saber quanto vai dar esse total da minha conta. Então, olha só. Leite em pó integral, então, é de R$ 2,70 por R$ 2,20. O iogurte de R$ 2,50 por R$ 2,09 e o queijo de R$ 3,80 por R$ 3,59. Então, vamos calcular primeiro sem o desconto. Sem o desconto, eu preciso calcular os valores originais lá, que era o R$ 2,70, o R$ 2,50 e o R$ 3,80. Se eu somar tudo isso aí, eu vou ter um valor de R$ 9,00. Observem aqui que eu coloquei as vírgulas todas alinhadas para poder montar a minha conta. E resolvi a minha conta normalmente. Então, calculei esse valor sem o desconto. Agora, nós vamos calcular o valor com o desconto. Olha só, R$ 7,88. Eu somei o 2,20 com o 2,09 com o 3,59 e obtive lá R$ 7,88. Para saber quanto eu economizei, então eu tenho que pegar esse valor aqui dos R$ 9,00, que era o valor original, e tirar o desconto, né? O valor com desconto. Fazendo essa operação ali, a diferença entre os dois vai ser R$ 1,12. Então, foi isso que eu economizei, R$ 1,12. Observem aqui, então, que todos os valores que aparecem aqui, que usam a nossa moeda, que é o real, são números decimais. Todos eles apresentam vírgula. E depois da vírgula, ordens aqui, que tem, né, outros valores, que são as ordens decimais. Então, esses números aparecem diariamente para nós. Nós precisamos usar para ir ao mercado, para fazer uma compra, para pagar uma conta, para saber quanto eu tenho que receber de troco. Por isso é tão importante a gente saber operar com esses valores, certo? Então, olha só, como a gente faz a adição e a subtração para números decimais. Nas operações de adição e subtração de números decimais, devemos somar ou subtrair décimos com décimos, centésimos com centésimos,
milésimo com milésimos e assim por diante. Então, na hora de fazer a minha operação, eu tenho que lembrar, lá nos números naturais, eu colocava unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, né? Centena embaixo de centena e assim por diante. Aqui eu preciso usar essa mesma ideia, só que eu tenho que lembrar que esse número decimal tem uma parte inteira e uma parte decimal, que é o que está antes e depois da vírgula. Então eu preciso respeitar também dessa mesma forma as ordens, certo? Para facilitar os cálculos, escrevo os números de forma que as vírgulas fiquem uma abaixo da outra. Olha só então o exemplo que eu coloquei aqui para você. 0,6 mais 1,2, que são 6 décimos mais 1 inteiro e 2 décimos. Então eu tenho que observar aqui que eu tenho uma parte inteira e uma parte decimal. Para montar a minha conta, a minha operação, eu preciso respeitar essas ordens que tem ali nesse valor, né? Nesse número. Então vamos montar a conta. Olha, eu deixo as duas vírgulas alinhadas e está aqui, ó, décimo embaixo de décimo. E aqui a parte inteira, né, que é a unidade, embaixo de unidade. E agora é só fazer a nossa operação como a gente já estava acostumado. 6 mais 2, que dá 8, e 0 mais 1, que dá 1. Então, o resultado aqui, 1,8, que é 1 inteiro e 8 décimos, certo? Vamos para mais um? Agora eu tenho aqui 2 inteiros, 582 milésimos, mais 5 inteiros e 6 décimos, mais 7 inteiros e 31 centésimos. Então, vamos montar a nossa conta ali, a nossa operação, respeitando todas as ordens. Olha como fica. Então, observem aqui que o número 5,6, ele não tem o centésimo nem o milésimo. E o 7,31 não tem o milésimo, não tem problema. Ele não aparece aqui o valor, mas lembra que eu expliquei na aula passada que colocando zeros, adicionar zeros ao final do número não altera o seu valor? Então, olha só, posso completar com zero para facilitar a visualização da minha operação. Como que eu vou fazer agora, então? É só fazer a adição de todos os números conforme a sua ordem. Então, vamos lá, ó, o resultado. 15 inteiros, 492 milésimos, certo? Então, só fiz as operações, ó, 2 mais 0 é 2. 8 mais 1, que é 9. 5 mais 6 é 11. Mais 3 é 14. Mas lembra, da mesma forma que a gente fazia os agrupamentos lá nos números naturais, a gente continua fazendo aqui. Então, eu vou escrever apenas o 4 décimos aqui e 1 vai lá para a parte inteira das unidades, que se é uma unidade, que são 10 décimos, certo? Somando então lá, 7 mais 5 mais 2 e mais aquela uma unidade que foi, são 15, certo? Então, temos aqui 15 inteiros, 492 milésimos. Mais um. Agora, uma subtração. 3 inteiros e 57 centésimos, menos 1 inteiro e 45 centésimos. Então, vamos montar a nossa operação, respeitando as ordens e a vírgula alinhada, né? A vírgula embaixo de vírgula. Temos ali a nossa operação. Agora, fazemos a subtração normalmente, como fazíamos lá nos números naturais. Então, aqui, ó, 7 menos 5, 5 menos 4 e 3 menos 1. Olha lá, 2 inteiros e 12 centésimos, certo? A operação, então, está feita. Destaquei aqui para você o número 2, para você lembrar que o que está antes da vírgula é a parte inteira. Então, não esqueçam disso. A parte inteira começa lá nas unidades, certo? Então, eu tenho aqui 2 unidades, certo? Vamos lá. Praticando agora. Considere os números 14, 7 inteiros e 9 milésimos, 1 inteiro e 6 décimos, 15 inteiros e 2 décimos, 6 inteiros e 13
centésimos. Calcule agora para mim aí a soma dos dois números menores, a soma dos dois números maiores e a soma do maior com o menor. Tempo para você. Vamos conferir? Então, olha lá. Ele pede na letra A soma dos dois números menores. Então, vamos verificar quais são os menores aqui. Observem bem a lista ali que nós temos. Os menores números são o 1 inteiro e 6 décimos e os 6 inteiros e 13 centésimos. Então, nós vamos adicionar esses dois. Como nós vamos fazer isso? Vírgula embaixo de vírgula. Se faltou alguma ordem ali, você pode completar com o zero, né? Para fazer essa operação, para ficar mais fácil a visualização. Então, vamos fazer a operação ali, ó, 0 com 3, 6 com 1 e o 1 com o 6. Fazendo essa operação, 7,73, ou 7 inteiros e 73 centésimos. Tudo certo aí? Vamos ver a letra B? A soma dos dois números maiores. Então, vamos ver a soma dos maiores. Os maiores números que eu tenho aqui são o 14 e o 15 inteiros e 2 décimos. Então, somando esses dois, se você observar aqui, o 14 não tem parte decimal, certo? Ele é um número natural, um número inteiro. Então, eu não tenho a vírgula nele. Mas eu posso colocar essa vírgula. Na verdade, o 14 é 14,0 ou 14,00, porque eu posso adicionar zeros ao final do número sem alterar o seu valor, que nós vimos lá já na aula passada, certo? Então, completei aqui com a casa decimal que está faltando, que na verdade não aparece porque ela é igual a zero. Então, nós temos agora aqui a nossa operação, 14 mais 15,2. E o resultado, 29,2, ou 29 inteiros e 2 décimos, certo? Corrigido aí? Vamos para a letra C? Então, agora ele quer a soma do maior com o menor. O maior número é o 15 inteiros e 2 décimos. E o menor de todos é 1 inteiro e 6 décimos. Então, fazendo essa operação, olha só. Aqui, nós temos 1 inteiro e 6 décimos, que não está completo se você observar com o número de cima, que é o 15 inteiros e 2 décimos.
A gente tem a unidade, né, que está antes da vírgula, mas não tem a dezena. Podemos completar com 0, para ficar mais fácil a visualização. E fazendo essa soma, 2 mais 6, 5 mais 1 e 1 mais 0. Quanto dá lá? 16,8. Então, são 16 inteiros e 8 décimos. Tudo certo aí? Conferido? Vamos então para o nosso praticando 2. Qual é o perímetro do terreno representado pela figura a seguir? Lembre-se, perímetro é o contorno da minha figura. É a soma dos lados da minha figura. Aqui eu tenho um retângulo, o terreno está numa forma retangular. Então, eu já posso observar que esse lado está paralelo a esse, eles têm a mesma medida. E aqui também, ó, tem a mesma medida, certo? Então, eu preciso somar 2 vezes cada valor desse aqui. É com você agora. Prontinho aí? Conseguiu calcular o perímetro desse terreno? Então, olha só o que a gente precisa fazer. 2 vezes tem que aparecer cada valor desse, certo? Então, vou montar aqui a minha conta, minha operação. Então, apareceu aqui, ó, 10,6, 18,5 e de novo, 10,6 e 18,5. Lembre, não importa se você colocou o 10,6 e o 10,6 logo em seguida, e 2 vezes o 18,5 ali não tem problema, tá? Porque na adição a ordem não vai alterar o resultado. Então, vamos lá. Fazendo essa operação, você deve ter encontrado aí o valor de 58 inteiros e 2 décimos. Olha só, eu somei tudo aqui, ó, 6 mais 5 mais 6 mais 5 e deu 22. Só que o 22 décimos, na verdade, são 2 unidades e mais 2 décimos. Então, eu vou colocar lá nas unidades o 2, certo? Então, aqui eu somei o 2 com o 8 e deu 18. Mas eu não posso colocar o 18 aqui, né? Porque eu tenho aqui 8 unidades e mais uma dezena. Então, eu coloquei a dezena lá. E somando tudo aqui, 5. Então, 58 inteiros e 2 décimos. Então, a medida desse terreno, desse perímetro do terreno, é 58,2 metros. Tudo certo aí? Mais um para você, então. Observe as imagens e responda. Patrícia pesa 32,6 quilos. Quantos quilos tem Fernanda? Então, observe aqui, a Patrícia sozinha na balança, 32,6 quilos. E as duas juntas totalizou 68 quilos. Então, eu quero descobrir o peso da Fernanda, porque o da Patrícia já temos ali. Tempo para você pensar um pouquinho.
Vamos conferir se você conseguiu encontrar corretamente? Então, olha, o peso da Patrícia é 32,6 e o junto com a Fernanda deu 68 quilos. Então, o que nós precisamos fazer aqui? Uma subtração. Eu preciso pegar aqueles 68 quilos e tirar o peso da Patrícia, descontar esse valor para encontrar o peso da Fernanda. Olha só como fica. Como eu falei lá na atividade anterior, o 68 está na sua forma inteira, ele não tem a vírgula, mas a gente sabe que pode completar ali a parte decimal com zero para facilitar a visualização. Então vamos colocar lá o que está faltando, a parte decimal, que aqui, nesse caso, é igual a zero. Então vamos lá. Fazendo essa subtração, você deve ter encontrado aí o valor de 35,4. Olha só aqui, o zero precisa tirar 6. Se nós não temos décimos para tirar, o que nós vamos fazer? Vamos reagrupar aqui. Então, eu vou tirar lá uma unidade, que são 10 décimos, e trazer para cá, certo? Então, 10 menos 6, aí eu tenho 4. Como a gente fazia lá com os números naturais. Aqui, então, 7 menos 2, 5, e 6 menos 3, 3. Então, 35,4 quilos é o peso da Fernanda. Tudo bem até aí? Vamos em frente, então. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a multiplicação dos números decimais. Mariana comprou 4 chocolates ao valor de R$ 1,75 cada. Quanto ela gastou? Então, nós precisamos fazer essa operação aqui. Como que nós fazemos a operação da multiplicação? Nós vamos fazer a operação aqui sem pensar, por enquanto, nessa vírgula. Fazemos como se a vírgula não estivesse ali. Vamos fazer o 4 vezes 5, o 4 vezes 7 e o 4 vezes 1. Olha só, 4 vezes 5 é 20. 4 vezes 7 é 28. E 4 vezes 1, que é o 4. Fazendo essa operação, como a gente já fazia com os números naturais, nós vamos encontrar lá o valor de 700. Só que nós temos que pensar o seguinte, eu estava multiplicando um número decimal, então ele tem uma parte decimal. O meu resultado vai ter que ter também uma parte decimal, certo? O que nós vamos observar então? O valor de cima, que é 1,75, o número que eu tenho ali, ele tinha duas casas decimais, duas ordens depois da vírgula. E o número 4 não tem nenhuma ordem decimal. Então, no resultado, eu preciso que tenha exatamente a mesma quantidade de ordens que tinha na minha operação inicial. Então, aqui eu tinha duas ordens decimais. Aqui no meu resultado precisa ter obrigatoriamente a mesma quantidade. Então, eu preciso ter também duas ordens decimais. Colocando a vírgula aqui, então, no lugar certo, vai ficar, então, 7,00, que é 7 inteiros, porque não tem a parte decimal. É igual a zero, né? Então, na verdade, ela gastou R$7. Tudo bem até aí? Então, vamos em frente. Dona Marta foi ao supermercado e comprou 1,5 kg de bananas. Se o quilograma da banana estava custando R$ 2,80, quanto ficou a compra de Dona Marta? Então, nós precisamos verificar aqui
A dona Marta comprou 1,5 quilos, que é 1,5 kg. E ela gastou R$ 2,80 em cada quilo. O que nós vamos precisar fazer então? Uma multiplicação para descobrir quanto ela gastou. Olha só, R$ 2,80 cada quilo e ela comprou 1,5 kg, 1,5. Fazemos a multiplicação normalmente. Vamos esquecer que essa vírgula está aqui por enquanto e pensar nela lá no resultado. Então, olha lá, fazendo 5 vezes 0, 5 vezes 8 e 5 vezes 2. Fazendo essa operação, como a gente fazia lá com os naturais, 1.400. Agora, vamos fazer a mesma coisa com o 1. E vamos ter lá o 280, certo? Lembrando que, como nós estamos multiplicando a outra ordem, nós não podemos colocar aqui o resultado logo abaixo, aqui na primeira ordem, certo? Da mesma forma que a gente fazia com os naturais. Então, somando os dois, 4.200. Mas a gente sabe que não pode ser esse resultado. Ela não vai gastar R$ 4.200, né? Então, pensa lá. Se era um número decimal com outro número decimal, o resultado também vai ser um número decimal. Vamos ver então. Aqui no primeiro nós tínhamos 2 ordens decimais. No segundo número, uma ordem decimal. Então, totalizou 3 ordens decimais. O que acontece? No nosso resultado, no produto lá final, nós temos que ter 3 ordens decimais também. Então, colocando a vírgula no lugar correto, vai ser 4,200, que é 4 inteiros e 200 milésimos, certo? Então, quanto que ela gastou? Existe lá no nosso real, existe R$4,200 milésimos? Não, né? A gente vai falar o quê? R$4,20. Então, ela gastou R$4,20, certo? E agora, quando eu quero multiplicar, então, os números decimais? Eu quero multiplicar, então, 0,5 vezes o 0,5, que é 5 décimos vezes 5 décimos, certo? Como que eu vou fazer, então? Vou fazer a minha operação. Se eu quiser montar lá a continha lá com a multiplicação, posso fazer. Mas eu posso pensar de uma outra forma também. Lembra das nossas frações? Pensa nos 5 décimos como uma fração. Então, nós vamos reescrever aqui os 5 décimos. Olha lá. Pensa nos 5 décimos como uma fração. Então, eu quero fazer 5 décimos vezes 5 décimos. Na multiplicação de frações, multiplicamos numerador por numerador, denominador por denominador. Então, temos 25 centésimos. Reescrevendo 25 centésimos como um número decimal, é o 0,25. Lembra disso que nós vimos na aula passada? Então, olha o próximo para a gente entender um pouquinho melhor. E agora, eu quero multiplicar o 0,03 pelo 0,5. Então, é 3 centésimos por 5 décimos. Eu vou reescrever esses dois valores, esses dois números, como uma fração. Então, olha só, 3 centésimos e 5 décimos. Fazendo essa multiplicação, eu vou ter 15 milésimos. Então, reescrevendo aqui o 15 milésimos como número decimal, é o 0,015, certo? Você pode usar, então, a fração também. Representar esse número decimal em forma de fração e fazer a operação. Aí você escolhe qual o caminho que você acha mais fácil. Se é a operação da multiplicação, lá que a gente já faz usualmente, ou se você quer fazer pela fração, certo? Vamos em frente? Multiplicando por 10, 100 e 1000. Quanto é 10 vezes 0,01, que é o 10 vezes o 1 centésimo? E também quanto é o 10 vezes 1 décimo? Como nós podemos fazer essa operação? Vamos pensar de novo nas nossas frações? Olha lá, eu vou fazer o 10 vezes o 1 centésimo, que é a nossa primeira pergunta. Fazendo essa operação, nós temos 10 centésimos. Simplificando a nossa fração,
dividindo por 10 o numerador e o denominador, nós temos 1/10, certo? Como que eu reescrevo 1/10 como número decimal? É o 0,1. Observem o que aconteceu. Era 0,01, passou a ser 0,1. Guarda essa informação. Olha o que vai acontecer agora no 10 vezes o 0,1, que é 10 vezes 1/10. 10 vezes 1/10 são 10 décimos, que é 1 inteiro, certo? O que aconteceu aí então? Quando multiplicamos por 10, os centésimos passam a ser décimos. Olha o que aconteceu. Era 1 centésimo, passou a ser 1/10. Os décimos a ser unidades. Não era aqui décimo 0,1? E aqui no resultado não deu 1 inteiro, que é uma unidade? Então é isso que acontece. É como se a gente pensasse assim, que a vírgula está se deslocando, né? Vamos pensar mais ou menos assim. O que aconteceu aqui? A minha vírgula estava aqui, porque eu tinha duas ordens decimais. Se eu trouxer a vírgula para cá, vai ficar o 0,1. Então, se você pensar um pouquinho aí, dá para usar mais ou menos esse raciocínio. Mas o que acontece, na verdade, é isso. Os centésimos passam a ser décimos, os décimos passam a ser unidades. Tudo bem por aí? Então, vamos praticar um pouquinho? Numa corrida de táxi, o valor fixo, que se chama bandeirada, vale R$ 8,90. E cada quilômetro rodado vale R$ 1,20. Quanto se pagará em reais por uma corrida de 15 quilômetros? Então, você tem que somar esses R$ 8,90 mais R$ 1,20 por cada quilômetro rodado. Pensa um pouquinho aí e eu já volto para corrigir.
Vamos conferir então? Olha só, nós precisamos primeiro descobrir quanto que ele vai pagar pelos 15 quilômetros. Então vamos multiplicar lá R$1,20 por 15, né? Fazendo essa operação, vamos multiplicar primeiro o 5, como se não tivesse a vírgula ali, né? A vírgula a gente vai pensar lá no resultado depois. Então 5 vezes 0, 5 vezes 2 e 5 vezes 1. Temos ali os 600. Agora vamos fazer a mesma coisa com o 1. Fazendo de novo, 1 vezes 0, 1 vezes 2 e 1 vezes 1. 120. Adicionando as duas da mesma forma que a gente fazia lá com os naturais. Lembra? A mesma operação, não mudou nada a forma de fazer a operação da multiplicação. Fazendo as duas, nós temos lá 1.800. Mas lembre, era um número decimal aqui. Então, no resultado, nós temos que arrumar ainda, colocar a nossa vírgula no lugar certo. Aqui eu tinha duas ordens decimais. Nesse número não tem nenhuma. Então, nós precisamos colocar a vírgula com duas ordens decimais. Colocando ali, então, R$18, certo? Foi o que ele gastou pelos 15 quilômetros. Mas ainda tem a bandeirada lá, que é o valor fixo de R$8,90. Juntando, então, esses 18 com os R$8,90, olha só. Somando os dois, de novo, vírgula embaixo da vírgula, para ficar alinhado. Centésimo com centésimo, décimo com décimo, unidade com unidade, dezena com dezena e assim por diante. Fazendo a operação, R$26,90. Foi isso que ele pagou, então, pela corrida. R$26,90. Certo? Vamos resolver mais um aqui? Olha lá. Dona Carmela foi à feira e comprou 2,5 quilos, que é 2,5 kg, de feijão. Quanto gastou? Olha ali, tem o preço do quilo do feijão para você. R$2,40 por cada quilo. Se ela comprou 2,5 kg, precisamos de uma multiplicação. Tempo para você.
Vamos conferir sua resposta? Então, eu preciso multiplicar aqui os R$ 2,40 por 2,5 kg, que foi o que ela comprou. Fazendo essa multiplicação, você deve ter encontrado aí, então, multiplicando primeiro o 5, 1.200, multiplicando o 2, olha lá, 480. Como se a vírgula não estivesse ali, né? Primeiro fazemos a operação. Somando ali, 6.000. Só que a gente sabe que não é R$ 6.000 o valor que ela gastou lá, né? Então, precisamos arrumar aqui a nossa resposta ainda, conferindo as ordens dos números que eu multipliquei. Então, nós temos aqui 2 ordens decimais e aqui uma ordem decimal. No total, então, são 3 ordens decimais. No meu resultado, precisa, então, ter 3 ordens decimais. Colocando a vírgula lá, nós temos, então, os 6,000. Ficou com 3 ordens decimais. Como que nós escrevemos isso no nosso real, na nossa moeda? Então, são R$ 6 que ela gastou, certo? Ela gastou R$ 6. Tudo bem? Então, vamos para o nosso quiz de hoje? Olha só, esse nós vamos resolver juntos. Se o produto de 16 por 457 é igual a 7.312, qual é o produto de 16 por 45,7? 45 inteiros e 7 décimos. E agora? Bom, eu sei que o resultado vai ter que ter esses algarismos, o 7, o 3, o 1 e o 2, certo? O que basta eu verificar agora é aonde eu vou colocar a minha vírgula. Por quê? Era um número inteiro aqui, 457, e agora eu estou multiplicando por um número decimal. Se é um número decimal, tem que ter a vírgula, certo? Então, eu vou multiplicar aqui e ele tem uma casa decimal. Então, o meu resultado também vai ter que ter uma casa decimal. Qual dessas opções tem uma casa decimal? Esse tem uma casa decimal, mas será que é esse? Olha bem, aqui o resultado é 7.312. Então, não tem o zero ali, né? Se tivesse o zero, aí até poderia ser essa resposta. Mas nós não temos o zero, então a resposta correta é 731,2. 731 inteiros e 2 décimos. Certo? Mais um quiz. Quanto é 5 inteiros e 319 milésimos vezes 1.000? E agora? Quando nós multiplicamos por 10, por 100, por 1.000, lembra que a gente acabou de pensar lá que é só pensar aqui, que se eu estou multiplicando por 10, por 100 ou por 1.000, eu vou ter que alterar. O que era centésimo passa a ser décimo, o que era décimo passa a ser unidade, e assim por diante. Então, vamos pensar, eu estou multiplicando por 1.000. Qual é a única opção que dá certo ali? E aí? Conseguiu descobrir? Olha só. A opção correta aqui, nesse caso, é o 5.319. Eu estou multiplicando por 1.000. Então, eu vou alterar 3 ordens. Alterando essas 3 ordens aqui, eu tenho lá o número 5.319. Tudo certo até aí? Muito bem. Então, o que nós vimos na aula de hoje? Resolvemos problemas envolvendo cálculos com as operações de adição, subtração e multiplicação, com números naturais e racionais na representação decimal. Então, continue se dedicando, assistindo às aulas e eu te espero aqui na próxima aula. Tchau, tchau!